Capítulo 6.2 Operadores numéricos: adição, subtração, multiplicação e divisão. A criação de fórmulas é feita usando-se de operadores matemáticos. Capítulo 6.2.1 Adição. Soma os valores existentes em células. Símbolo. Sinal de adição. A seguir faremos um exemplo. Primeiramente vamos limpar nossa tabela, deletando os dados das células. Em seguida colocaremos um valor na célula A1, um outro valor na célula B1 e na coluna C1 digitaremos a fórmula. Utilizando o operador da soma. Ao apertarmos Enter, temos o resultado. Para se somar uma sequência direta de células, usa-se o sinal dois pontos entre a primeira e a última célula da sequência. Por exemplo, se as colunas C1, D1, E1 e F1 estivessem preenchidas, poderíamos fazer a seguinte operação: igual soma A1, dois pontos, F1. Assim teríamos a soma de todos esses campos. Outra maneira de uso deste recurso é por meio do sinal de soma, ou somatório, presente na nossa barra de fórmulas. Esta é a nossa função soma. Utilizando este campo, podemos proceder da seguinte maneira: clicando em uma célula qualquer, clicamos então na função soma e selecionamos os campos a serem somados. Observe que temos uma marcação em vermelho ao redor desses campos. Pressionando Enter, obtemos o valor da soma daqueles campos. Observe que o valor é o mesmo, o que demonstra a similaridade entre os procedimentos. Capítulo 6.2.2 Subtração. Subtrai valores contidos nas células utilizando o símbolo de subtração, o sinal menos. No exemplo temos vamos fazer uma subtração da coluna B1 menos a coluna A1. Obtemos o valor 4, pois 7 menos 3 é igual a 4. Capítulo 6.2.3 Multiplicação. Multiplica os valores existentes na célula utilizando o símbolo estrela ou asterisco. Continuando nosso exemplo, faremos a multiplicação da célula A1 pela célula B1 da seguinte maneira: obtivemos o resultado 21, pois 3 vezes 7 é igual a 21. Capítulo 6.2.4 Divisão. Divide os valores existentes nas células através do símbolo barra. Dividiremos aqui, como exemplo, o conteúdo da célula D6, utilizando a barra, pela célula E1. Aqui faremos a divisão da célula D1, cujo valor é 6, pela célula
é 1, cujo valor é 2, obtendo o resultado 3. Capítulo 7. Porcentagens. Para fazer exemplificações deste capítulo, vamos limpar a nossa área de trabalho. Usaremos um exemplo onde faremos um cálculo de uma diferença, onde teremos um valor percentual dessa diferença em relação ao valor total. Vamos ao exemplo. Nosso valor total, colocaremos um valor qualquer, vamos escolher 360. Como valor secundário, colocaremos o valor 175. E aqui na célula C1, colocaremos o valor percentual da diferença entre esses dois. Da seguinte maneira. Usaremos de uma fórmula, onde colocaremos o símbolo igual, clicaremos sobre a coluna cujo valor desejamos comparar, subtraímos deste valor o segundo valor, em seguida colocamos esta primeira operação entre parênteses e dividimos esta operação pelo valor contido na primeira célula. Obtivemos o valor 0,51, que quer dizer que 175 é 51% menor que 360. Para formatarmos o campo, podemos clicar com o botão direito do mouse sobre a célula, no caso a célula C1, escolhendo a opção Formatar Células. No caso da porcentagem, que fica dentro da guia Números, escolhemos a categoria Porcentagem e o formato desejado, sem ou com casas decimais, podendo aumentá-las. Aqui embaixo temos uma visualização do que acontecerá com o nosso resultado. Neste caso, colocaremos o uso de apenas 2 casas decimais, que é um dos formatos disponíveis aqui pelo nosso utilitário de formatação de células. Clicando em OK, ele automaticamente altera nossa célula, incluindo o símbolo percentagem. Observe que na barra de fórmulas, o valor da fórmula fica inalterado.